morto vive está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição. Perdida em tua liberdade, esse mundo vencerei. Meu Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Graça e paz, crianças! Como que está o seu sábado? Como que passaram a semana? Que saudade de estar aqui falando da palavra de Deus com vocês. Como que tem sido esses últimos dias? Como passaram o Dia das Crianças? Primeiro Dia das Crianças que vocês passam sem nenhuma atividade aqui na igreja. Mas eu creio que no próximo ano vai ser diferente. No próximo ano, em nome de Jesus, nós vamos poder passar juntos e nos divertir nesse dia tão especial. Também tivemos o Dia dos Professores na semana passada. Nós queremos agradecer essas pessoas que nesse tempo tão difícil têm se dedicado, têm ensinado as nossas crianças, mesmo e apesar das dificuldades, têm propiciado as crianças a aprender todos os dias um pouco mais. Então, nossos parabéns a vocês também. E hoje nós vamos falar sobre o Senhor Jesus e sobre a sua condição enquanto Rei, enquanto Senhor. Mas antes disso, eu quero contextualizar algumas coisas na história. Primeiro, eu quero que vocês abram o livro de Romanos. Pede ajuda do pai e da mãe aí e vamos ler o que está escrito em Romanos. No livro de Romanos, capítulo 15, no Novo Testamento. Falando sobre professores, falando sobre alunos, tem tudo a ver esse versículo. Capítulo 15, versículo do 4 até o 6. Esse versículo fala assim: portanto, tudo que foi escrito no passado
foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Que Deus, que nos concede perseverança e encorajamento, dê-lhes também a disposição de pensar unanimemente de acordo com Cristo Jesus, para que com uma mesma convicção e uma só voz glorifiqueis ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse versículo nos fala o seguinte: ele fala que tudo, absolutamente tudo que está escrito na Bíblia, ele nos serve para ensino, para exemplo, e para que nós possamos ver, observar e usar as histórias que lá estão, que são de pessoas reais, que já viveram, como eu e você, para nós não praticarmos os mesmos erros que eles, mas que venhamos a corrigir mediante essa comparação do que aconteceu e do que nós podemos fazer na nossa vida. Então eu vou convidar você, antes da gente continuar falando sobre isso, a fechar os olhinhos e a orar. Feche seus olhos e fale assim comigo. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abra nossa mente, abra o nosso coração. Nós tornamos cativos a nossa mente a Ti e ao nosso coração. Que esse culto não seja apenas para assistir, mas para aprender e entender da Tua palavra. Amém? Então, vamos entender do que nós vamos falar hoje. A Bíblia, ela fala sobre o Senhor Jesus de Gênesis a Apocalipse. Às vezes a gente, enquanto criança principalmente, pensa que nós pensamos enquanto criança que Jesus só nasce no Novo Testamento. Mas essa informação ela está equivocada. Jesus já existia desde sempre. Tanto que em Gênesis, quando há aquele versículo que diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele usa o plural para dizer que ele não estava sozinho. Deus não estava só, ele estava com o Espírito Santo e o próprio Senhor Jesus. Então, partindo do pressuposto que Jesus já existia, nós vamos começar a entender algumas coisas. Mesmo quando Deus cria a humanidade, ele sabia que nós iríamos pecar, mas ainda assim, ele não desistiu de nós. E ele já tinha um plano de salvação, que era enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser resgatados do pecado e da morte, para viver junto dele, lá no céu. Então agora eu quero contar para vocês uma história. Essa história se passa na cidade de Jerusalém, lá no Oriente Médio, na época da Páscoa. Vocês que já estudaram conosco os livros anteriores de Gênesis, Êxodo, principalmente o livro de Êxodo, quando o povo sai do Egito como escravo, atravessa o Mar Vermelho, conduzido por Moisés, eles celebraram dias antes disso um evento chamado Páscoa. E esse evento, a Páscoa, ela continuou sendo celebrada ao longo dos anos. E essa história se passa nessa época, na época da Páscoa. Então, eu quero que vocês lembrem-se que nós estamos na época da Páscoa em Jerusalém. E nós vamos ver o que acontece aqui. Tudo que eu vou contar, ela está prevista em um outro livro da Bíblia, que é o livro de Zacarias. Zacarias foi um profeta e ele falou sobre essa vinda de Cristo. Olha só como Jesus já está presente desde Gênesis até Apocalipse. Se você for no livro de Zacarias 9:9, vai haver um versículo que vai falar de Jesus. Mas ele ainda não havia nascido enquanto menino. Isso é uma profecia. E diz assim: alegre-te demasiado, ó cidade, filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde
e vem montado sobre um burrico, um potro sagrado, cria de jumenta. Esse versículo, ele fala sobre a maneira como o rei de Israel viria para o povo de Israel. Lembre-se que Jesus, ele veio para os israelitas primeiro, para que eles pudessem ter a oportunidade de conhecer o Messias, aquele que traria a salvação. E depois desse povo, dos judeus, dos israelitas, é que Deus faria com que todas as outras nações fossem alcançadas. Mas, infelizmente, eles não correspondem a esse chamado. Mas isso vocês estão aprendendo no decorrer desses últimos cultos e dos nossos estudos bíblicos. Então vamos à história de hoje. Está em Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-os e trazei-os. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como eles lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram seus vestidos e fizeram-lhes assentar em cima. Até aqui no 7. Até esse momento, olha o que está acontecendo. Jesus está em Jerusalém com seus 12 discípulos e está entrando na cidade santa. Mas antes ele pede para 2 discípulos ir buscar um jumento que nunca foi montado. Ele pega esses 2 jumentos, os discípulos colocam a roupa deles sobre esse jumento, para que o próprio Senhor Jesus sente e entre em Jerusalém sentado nesse jumentinho. Fazendo isso, ele cumpre uma profecia que está no livro de Zacarias. E os judeus conhecem essa profecia. Eles conhecem o contexto histórico. Então eles sabem que aquele que viria no jumentinho era rei de Israel. A partir do 8. E muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e as espalhavam pelo caminho. Conforme Jesus ia passando com o jumentinho, as pessoas que tinham vivenciado tantos milagres dele, de cura de cego, de paralítico, de libertação de endemoniados, eles vão se rendendo ao Senhor, reconhecendo a majestade de Jesus, colocando essas folhas no chão e os seus mantos para que ele pudesse passar em cima. Essa é uma expressão de reconhecimento de quem Jesus é, o Rei, o Senhor dos Senhores. E a multidão que ia adiante e a seguia, clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Por que eles ficaram alvoroçados? O que é alvoroçados? Ficaram animados, ficaram agitados, porque eles conheciam a palavra de Jesus, a palavra de Deus, sabiam que Jesus estava se colocando nesse lugar que ele era de direito, como filho do Deus vivo. E aqui mostra que as pessoas iam falando: Hosana, Hosana, o filho de Davi, e iam reconhecendo quem Jesus é na nossa vida. E hoje eu quero convidar você a louvar o nome do Senhor, a glorificar o nome dele, porque agora, nas nossas histórias, Jesus já está lá em Jerusalém, no seu reino, não no reino físico como os discípulos achavam,
mas estabelecendo o reino espiritual. Porque ele veio para estabelecer um reino. Ele veio para nos resgatar, sim, da morte do nosso próprio pecado. Ele veio para assumir o nosso lugar na cruz, na morte. E agora, ele está lá, em Jerusalém, pregando, ensinando a palavra de Deus a todas as pessoas. Se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver que ele entra no templo. Quando ele entra no templo de Jerusalém, existem pessoas lá fazendo comércio. E ele fala assim: a casa do meu pai é casa e lugar de oração. Ele tira aquelas pessoas daquele lugar e diz que não é correto usar a casa do Senhor como se fosse um lugar de comércio cheio de pessoas que praticam roubo, longe da palavra de Deus. Então ele estabelece ali um comportamento que devemos ter dentro da casa do Senhor. E eu convido vocês a lerem mais em casa sobre esse capítulo 21, que fala sobre a vinda de Jesus em Jerusalém. E como termina essa história, você só vai saber no próximo culto. Eu fico feliz que você ficou até aqui conosco. Amém? Então vou pedir mais uma vez que você feche seus olhinhos e fale assim comigo: Senhor Jesus, obrigada por ter permitido que eu venha ser sua filha através do seu sacrifício na cruz. Louvado seja o seu nome. Amém? Até o próximo culto. Beijos.